que a dilatação linear pode aparecer para a gente no Enem? O que é bem importante a gente lembrar? Quando a gente fala de dilatação linear, a gente vai sempre considerar algum objeto que tenha uma das dimensões muito maior do que as outras. Por exemplo, como é que a gente pode entender isso? Imagina um fio que vai do Rio a São Paulo, beleza? Um fio de poste, desses que a gente está acostumado a ver na rua. Comparado à extensão dele, a largura e a altura dele, a espessura não vai fazer muita diferença, porque ele é muito mais comprido do que ele é alto. Logo, a gente considera ele como se fosse uma linha. Se ele dilatar e aumentar a sua grossura, a sua espessura, não vai fazer muita diferença, comparado àquele comprimento inteiro dele. Então, sempre que a gente fala de dilatação linear, a gente vai estar pensando em um objeto que é uma linha, por isso linear. Ele é uma linhazinha, a gente não vai considerar essa espessura que ele tem. Tudo bem? Para a gente conseguir visualizar melhor esses detalhes, o que a gente tem que lembrar? Toda vez que o objeto sofre um aquecimento, a temperatura dele aumenta, as moléculas se agitam mais, logo elas se distribuem de uma maneira diferente lá dentro daquele corpo. Com isso, a tendência é que os objetos, ao serem aquecidos, eles deem uma aumentada de tamanho. Nesse caso, se você pega um objeto que é uma linha e você aquece ele, essa linha fica mais comprida, ela dá uma esticada. Da mesma maneira que você pega um objeto que é uma linha e você resfria esse objeto, ele vai dar uma contraída, ele vai diminuir de tamanho. Normalmente a lógica é: esquentou, aumentou de tamanho; esfriou, encolheu de tamanho. Salvo algumas exceções que a gente tem por aí, normalmente é isso: esquenta, aumenta, esfria e reduz de tamanho. Certo? Como é que isso pode vir cobrado aí pra gente numa questão? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma torre de aço usada para a transmissão de televisão tem altura de 50 metros quando a temperatura ambiente é de 40 graus Celsius. Considere que o aço dilata-se linearmente, em média na proporção de 1 sobre 100 mil para cada variação de 1 grau Celsius. À noite, supondo que a temperatura caia para 20 graus, a variação de comprimento da torre em centímetros será de... Vamos pensar, galera. Qual é a fórmula que a gente usa para dilatação linear? É o ΔL, que é a própria dilatação, a variação desse comprimento, que é igual ao L0, que é o nosso comprimento inicial, vezes o alfa, vezes o Δθ. O alfa é o coeficiente de dilatação linear e o Δθ é a variação de temperatura. Legal? Então, olha só, eu quero descobrir quanto é o ΔL, quanto variou esse comprimento da torre, certo? O L0 ele diz que são 50 metros e ele fala o coeficiente de um jeito diferente. Ele fala na proporção de 1 sobre 100 mil para cada grau Celsius, que seria o nosso alfa. Normalmente poderia vir 1 vezes 10 a menos 5. No problema ele deu essa razão entre o 1 e esse 100 mil para tentar confundir a gente. Legal? Variação de temperatura, sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, como no início era 40 e passou para 20, a gente vai ter o 20 menos 40. Vai dar um menos 1000, ó. Percebe que quando eu tenho uma queda de temperatura, vai dar um sinal negativo aqui, dividido pelo nosso 100 mil, que já está ali do nosso coeficiente, que dá pra gente uma variação de menos 0,01 metros. Por que dá negativa essa variação, pessoal? Porque a temperatura diminuiu, teve uma redução de temperatura, e lembra que eu comentei que redução de temperatura vai gerar uma redução de tamanho? Por isso essa variação é negativa, ele deu uma encolhidinha. Só que na questão você vai ver que não tem nenhuma opção com 0,01. Por que não tem? Porque ele pede no enunciado em centímetros, isso aqui está em metros. Se a gente passa isso para centímetros, basta voltar 2 casinhas com a vírgula, menos 1 centímetro. E aí você vai falar: poxa, não tem nenhuma opção negativa. Porque ele quer saber de quanto foi a variação, e não se dilatou ou se contraiu. Então basta a gente saber o módulo, o valor dessa mudança. Tudo bem? Resposta pra gente, letra A.